Bem-vindos ao podcast No Seu Melhor. Eu sou Lívia Tirone e hoje temos connosco o João Almeida, que é um empreendedor na área do turismo regenerativo. E hoje vamos falar no turismo no seu melhor. Thank you, João, por teres aceito o nosso convite e estar no nosso podcast No Seu Melhor. E gostaria muito de começar por tu te apresentares um bocadinho como é que tu chegaste ao tema do turismo, porque não é a tua área de aprendizagem e de estudos, e como é que tu chegaste a este espaço do turismo e porquê é que tu conseguiste entrar num espaço de ambição tão amplo e tão claro que te trouxe para o turismo regenerativo, para o turismo, no fundo, sensível àquilo que o mundo precisa? Boa, obrigado pelo convite, primeiro. Sou o João, eu sou de Lisboa, estudei Economia, originalmente, ou seja, em licenciatura, aqui na Nova, e depois fiz um mestrado em Desenvolvimento Sustentável, na Suíça, na Universidade de Basel. E foi aí que começou a minha carreira, digamos, de interesse pelos temas da sustentabilidade, acima de tudo ambiental, mas está sempre ligado também à parte social. E que no meu percurso foi agora nos últimos anos trazer-me à questão do turismo. Primeiro especializei-me em desperdício alimentar, ou seja, na redução de desperdício. Foi quando nos conhecemos, não é? E nós estávamos a trabalhar o Manifesto para a Evolução Alimentar e tu trouxeste um poder enorme com o discernimento que vocês tiveram. Eu acho que foi no sul da Alemanha e na Suíça, não é? Vocês estiveram a trabalhar com as empresas ligadas à alimentação e tinham chegado à conclusão que 4 coisas precisavam de mudar, não é? Foi muito inspirador para o processo do Manifesto para a Alimentação, para a Evolução Alimentar. Sim, porque a solução para o desperdício alimentar não é uma só, ou seja, nós temos que olhar para o sistema alimentar como um todo. Como a maior parte dos problemas e desafios sistémicos que temos, não há uma solução que resolva tudo, temos que olhar para estas questões como algo dinâmico e que não podemos ter só uma ação. E em relação ao desperdício alimentar, a causa está, acima de tudo, tem a ver com o valor dos alimentos, que é muito baixo e que não nos dá incentivo a reduzir o desperdício. Entra aqui a minha parte economista, não é? Claro. Ou seja, o custo de salvar comida ou de olhar não para incentiva. Ela... Não incentiva porque é baratíssima. As pessoas dizem, mas a comida está cara. Sim, mas antigamente nós trabalhávamos sol a sol só para ter comida. Hoje em dia, na Europa, à volta de 7 a 10% do nosso budget, orçamento familiar, vai para a alimentação. Por acaso isso é incrível, perceber o quão pouco, no entanto, quão importante é ainda a comida na nossa sobrevivência, na nossa qualidade de vida, na nossa saúde. Por mais que nos queixemos que seja cara, mesmo em Portugal, não tenho a certeza das últimas estatísticas, mas gastamos mais em entretenimento do que na própria comida. Gastamos claramente muito mais na renda, também porque as rendas estão caras, do que na comida. E a comida é aquilo que, sem comida, pronto, não sobrevivemos, não é? Comida e bebida, não é? Temos de beber água. Sim, claro. Então, especializei-me nessa área, criei uma empresa chamada Foodways, que se especializou na redução de desperdício, e para reduzir o desperdício tínhamos que olhar sempre para o sistema alimentar como um todo. E, por exemplo, uma das coisas que fazíamos era ir a restaurantes, cantinas, também muitos hotéis que tinham parte de F&B, ou seja, de restauração, em que o primeiro passo era ter consciência do desperdício que se tinha. E ao ter consciência... Portanto, vocês também faziam um trabalho tipo em quantificar isso, não é? Sim, porque a partir da quantificação, primeiro, vai-se buscar a motivação dos gastrónomos ou de quem está à frente. O cliente, não é? Nesse caso, sim, o teu cliente. Porque a maior parte das vezes, mesmo se falamos com pessoas, desperdiças comida em casa. Não. E por exemplo, na cantina, desperdício, não. E depois, mas então não há comida nos pratos que vão para o lixo? Sim, mas isso é porque as pessoas não comem. Sim, e isso é desperdício. E depois, ao quantificar tudo e comparar aquele peso com um custo, e poder mostrar que são milhares de euros por mês, chegámos a ter alguns clientes que eram milhões de francos suíços, ou seja, quase euros por ano, que aí
o incentivo económico ou financeiro começa automaticamente abre. Nice. E depois tem que se ir abrindo, tem que se ir buscando soluções que não são necessariamente únicas, não é? Sim. Desde saber as doses se estão certas, ou às vezes até ter doses diferentes. É natural que eu coma mais que uma criança, portanto, mas se eu vou pedir o prato sai sempre igual. Exato. E claro que a criança vai desperdiçar, a não ser que esteja a comer em demasia, que também é uma espécie de desperdício, não é? Comermos calorias em excesso. Pois, quando engordamos e temos problemas de obesidade, também é um desperdício, porque vamos ter doença, vamos ter menos capacidade de ter uma vida ativa e uma vida não é o mesmo tipo de desperdício, mas também não é o melhor uso que temos para os nossos alimentos. E muitas vezes também está associado à obesidade não só ao comer em demasia, mas comer, se calhar... As coisas erradas. As coisas erradas. Que hoje em dia é muito difícil comer as coisas certas quando estamos tão longe da produção agrícola, quando não percebemos como é que as coisas são produzidas, quando não há transparência no sistema alimentar. Isto é um dos grandes temas que me motiva também para o que fazemos, que é, quanto mais transparência houver em todo o sistema alimentar, e não serve só para o sistema alimentar, serve para tudo, inclusive para a política, mais fácil é tomar decisões. Já agora que tu mencionaste a transparência, se calhar o que estamos a falar, por exemplo, por um lado, quais são os ingredientes que fazem crescer os alimentos que comemos, ou seja, há herbicidas, há pesticidas, ou é uma produção totalmente natural, e por outro lado também estamos a falar dos quilómetros, não é? Da distância, a que distância e de como foi produzido. Porque se eu não souber como as coisas foram produzidas e vir 2 tomates um igual ao outro, eu vou claramente pelo mais barato. Mas se eu souber como foi produzido e houver transparência sobre isso, se calhar já não é tão fácil optar pelo mais barato, porque eu vi como as condições em que foi produzido. Yeah. Mas uma coisa para os políticos e para os partidos, se houver transparência no financiamento dos partidos, é mais fácil votar, porque assim sabemos exatamente que interesse é que o partido está a defender. E com isto eu não estou a dizer que deve ou não deve haver lobbies que financiam os partidos. Até pode haver, mas então que sejam claros que é isto que está a acontecer. Que se saiba. Assim ajuda-nos a decidir. No fundo, voltando à história, ao meu percurso, trabalhei como consultor e nessa área fizemos muitos projetos desde o Ministério da Agricultura, o Ministério do Ambiente na Suíça, que não são ministérios, são... Mas é mais fácil falar como são os ministérios da Tu estás a dizer, são mais regionais? Ou são mais ligados à atividade? Ou não, é só a forma como o governo é organizado. Não se chama ministério, chama-se Ofício Federal. Yeah. E trabalhamos também com empresas grandes e pequenas. E em 2015, eu e a Martina é a minha mulher, temos 3 filhos, ela é suíça. Conhecemos ainda antes de eu ter ido estudar para Basileia. Eu tinha feito Erasmus em Berna, quando estava a estudar Economia, e conhecemos, e por isso também foi a minha motivação para voltar à Suíça e fazer o mestrado lá. A nossa filha mais velha, a Mia, nasceu 2 semanas antes de eu entregar a minha tese de mestrado. Um bom motivador. Foi. E a minha tese de mestrado foi exatamente a quantificar o desperdício alimentar na Suíça, e foi aí que, como ainda não havia nenhum documento na área sobre esse tema, houve muito interesse de jornais, da televisão, de revistas, e foi fácil, não é que foi fácil, mas foi um passo para poder criar a empresa. E captar a atenção para um tema. Para esse tema, sim. Yeah. Fast forward, em 2015 viemos para Lisboa. Era suposto ser só 1 ano e ficámos até hoje. Eu continuei a trabalhar à distância para a Suíça. Já são 10 anos, não é? Eu continuei a trabalhar até 2018. Em 2018 saí da minha empresa, vendi as minhas ações. A empresa continua, ainda existe hoje em dia. E a Martina, falando também do trajeto dela, porque o turismo, o tema e o vosso trajeto está completamente entrelaçado. A Martina estudou Geografia e especializou-se em alterações climáticas e florestas. E, por exemplo, uma das investigações que ela fez na universidade foi saber que árvores temos que plantar hoje para daqui a 30 anos, quando elas forem grandes, serem resilientes ao clima que não vai ser o mesmo de hoje. Sim. Se calhar a árvore que vemos hoje não é a que vai aguentar as ondas de calor, principalmente em cidades,
onde há mais concentração efeito de calor. Ilha de calor, que acaba por criar picos muito desconfortáveis para a natureza. Sim, e então se hoje a Câmara de Lisboa tem que decidir vamos plantar uma árvore pequena, que seja uma árvore que aguente daqui a 30 anos, porque senão não vai sobreviver. Ela trabalhou como investigadora, acima de tudo, e quando, em 2018, eu saí da minha empresa e a Martina também tinha deixado o trabalho que fazia, pensámos, ok, o que é que vamos fazer? Não queremos voltar para a Suíça, que é um descanso, ganha-se bem e que tudo funciona, mas queremos ficar em Portugal. Queremos uma vida mais desafiante, mais interessante. Vamos ficar em Portugal, mas mais do que investigar mais e mais e mais o que fazer para conseguirmos ter todos uma vida mais sustentável, né, nos aspectos que trabalhávamos, pensámos, não é preciso mais investigação, é preciso pôr em prática aquilo que conhecemos, aquilo que já sabemos disso. Porque muitas das vezes víamos presos na bolha, com pessoas que trabalhavam connosco ou que estudaram connosco, a falar sobre o botão, o pormenor, o tomate vindo de caminhão com biodiesel é melhor que o tomate sem biodiesel. E depois sais da bolha, vais cá para fora e a maior parte das pessoas nem sequer não está aí. Não está ligada com estes temas. E não é uma questão de desinteresse, é uma questão mesmo de falta de informação, que depois, com a falta de tempo no dia-a-dia, é difícil chegar perto destes temas, não é? E interessar-se mais por estes temas. Que é o trabalho que também vocês fazem, que é para tentar, no dia-a-dia, sem grande teoria, sensibilizar as pessoas para formas de ver diferentes. Exatamente. E quando é que vocês se apaixonaram por aquele contexto de Montemor Novo? Como é que vocês fizeram esse passo de perceber? Porque tu estavas em Lisboa, não é? Aliás, eu até me lembro que tu tinhas ligações a Sintra, ou estou errada? Onde é que estavam os teus pais também? Em Caxias. Caxias. Pronto, estava um pouco... E como é que tu depois, de um momento para o outro, assim, abraças a ideia de Montemor Novo? Então, quando a Mia nasceu, estava a dizer, em 2011, nós éramos muito novos, ou seja, ela nasceu, não estava planeada e então muitas pessoas perguntavam-nos o que é que queríamos de oferta para quando fazíamos anos ou no Natal, e nós dizíamos sempre, nós queremos uma estadia num hotel com babysitting. Eu tinha 25 anos, a Martina tem mais 3 do que eu, tinha 28, ou seja, estávamos a sentir assim um pouco, fomos pais... Queremos ter vida, não é? Porque vocês foram pais muito, muito jovens. Para a nossa geração. Sim. Não é? E então começámos a ir a muitos hotéis na Suíça, em Itália, em França, e estudávamos e trabalhávamos nestes temas. Íamos para o hotel, gostávamos muito, mas parece que entrámos numa realidade à parte, não é? Porque muito preocupados com a carne, com as emissões, com o aquecimento das casas, da forma como os edifícios são construídos, o consumo de água, o consumo de eletricidade, de energia. Depois chegávamos a um hotel, parece que é um regime de exceção, vale tudo, porque o luxo é pago, eu tenho direito a tudo. E para nós não nos fazia muito sentido aquilo. Para ter qualidade e uma boa experiência num hotel ou no turismo, não temos necessariamente que consumir recursos em excesso. Ou de negar tudo aquilo que vocês acreditam. No fundo, vocês estão na vida do dia-a-dia a fazer um esforço, a ter o máximo possível de cuidado com o planeta, com o nosso impacto e tudo isso, e depois vais para o fim de semana, onde supostamente tens que estar no teu melhor, não é? Sim, e a pessoa sente-se mal porque... E depois é tudo... Sim. fora desse espaço no seu melhor, não é? Sim. Então começámos a interessar pelo turismo ou pela hotelaria por aí, e ao mesmo tempo, o que é que nos interessou na hotelaria? Porque é um momento em que a maior parte das pessoas que vão para hotéis estão de férias. Também há hotelaria que é para congressos, isso que as pessoas estão em trabalho ou em viagem, mas a maior parte da hotelaria que conhecemos é momentos de férias, as pessoas estão abertas, e é nesse momento também que podemos chegar às pessoas e sensibilizar para algum destes temas que estamos a falar. E então aí surgiu a nossa motivação, a nossa visão de criar um espaço que faça sentido e que motive positivamente para estes temas. Que não seja uma perda, que não seja eu vou ter que ter menos e vou ter uma pior experiência hoteleira.
vou ter tão boa ou melhor sem ter que ter um impacto negativo a nível ambiental e social. E esse foi o desafio que agarramos, no fundo, dizer assim, ok, vamos então criar o hotel que nós achamos que faz sentido, que nunca é perfeito, porque é importante dizer sustentabilidade não é um on ou um off. Não é? Eu não sou sustentável e tu és, não podemos dizer, é sempre um caminho. É sempre um processo e estamos sempre a aprender e estamos também, o sistema também está a mudar e, portanto, hoje podia ser um gesto, se calhar, muito sustentável, se calhar amanhã não é. Sim, porque podemos aprender mais ou perceber não, que e às vezes o sistema muda. Eu lembro-me quando houve uma etapa onde a separação de papel e plástico e vidro começou em Portugal e eu lembro-me que falámos com as câmaras só para saber como é que faziam o processo de reciclagem do papel, por exemplo. Nós queimamos. Mas então para que é que estamos a separar se é para queimar? Não é um bocadinho essa questão. Agora, isso não quer dizer que eu pare de separar. Não, eu continuo a separar, o sistema há de ter um momento onde faz o salto e diz, agora vou mesmo reciclar. O argumento na altura era porque não, o papel reciclado da Alemanha vem tão barato que não precisamos reciclar o nosso, custa mais caro estar a reciclar o nosso. Portanto, eu estou a falar há 20 anos. O que eu estou a dizer também é o sistema é dinâmico, não é? Nós estamos sempre a tentar mudar, sobretudo as infraestruturas. Estão a aprender, estão sempre a aprender. E tu, nos teus gestos e na tua colaboração com o sistema, para pô-lo no seu melhor, também tens que ir adaptando, não é? Portanto, e temos que perceber isso, que a aprendizagem não há... Olha, é assim, uma vez que fazes assim... E não se consegue fazer tudo de uma vez também, mesmo sabendo qual é a direção. Já estamos a fazer um hotel, primeiro ponto. Segundo ponto, estamos a tentar fazê-lo de uma forma que eu diria que ninguém ainda fez, ou que muito poucos fizeram. E temos que já vamos entrar nisso, porque eu estou muito... acho que é muito importante explicar bem isso. E que chega a um ponto, nós também temos que acalmar quase a nossa vontade de fazer tudo perfeito e dizer, ok, vamos fazer isto em passos, há coisas que não conseguimos fazer já, porque também temos que pensar que estamos inseridos num sistema que não incentiva nada. A fazer esta... Exatamente. E quando a pessoa depois vai para o mercado, para o Booking.com, o preço é o que as pessoas veem, como estávamos a falar há pouco, ou seja, o comparativo, se a pessoa não está a ver o que está por trás, também não vai pagar mais por estarmos com estes esforços todos. Não há muitas escalas de cinzento, é tudo preto e branco, neste momento, e muito virado, como tu dizes, para o preço, é isso? Preço, ou seja, a qualidade, o que é que eu tenho em ir para aquele espaço e depois, comparativamente ao preço, será que eu consigo um preço melhor com um hotel com piscina, tal e tal e tal. Ok. Mas, pronto, ainda não entrando já no que especificamente estamos a fazer, nós decidimos então em 2019 ir viver para Montemor. Estávamos a viver em Lisboa, vendemos o nosso apartamento e com o valor do nosso apartamento comprámos 14 hectares em Montemor. Uau, era antes do Covid, ou seja, Lisboa já tinha os preços, já estavam a aumentar os preços, mas nas zonas rurais ainda não havia aquele interesse que passou a haver depois do Covid. Portanto, ou com o Covid até, não é? Sim, durante até. E decidimos Montemor o Novo porque é uma cidade muito... é pequenina, mas é muito interessante porque tem muita comunidade, muita gente que faz coisas muito interessantes nestas áreas que estamos a falar. Por exemplo, há a Herdade de Freixo do Meio, que é a quinta biológica das mais antigas, ou se não a mais antiga de Portugal. Temos a Cooperativa Minga, temos o Espaço do Tempo, tudo numa cidade... Já havia uma dinâmica muito interessante em torno dos temas ligados à sustentabilidade, à regeneração. Sim. E é engraçado porque quando decidimos ir para Montemor nem sabíamos de tudo isto. Nós decidimos ir para Montemor porque está efetivamente a 1 hora de Lisboa, são 100 km. E então pensámos, ok, não estamos muito longe, é fácil as pessoas virem, mas estamos no campo, um espaço onde, voltando ao início da minha motivação, onde podemos produzir alimentos, desde da semente até ao prato. E como vou dizer daqui a pouco, não só e depois do prato, o que é que acontece, ou seja, fechando o ciclo. E por isso decidimos em 2019 viver para Montemor e começar a criar o Gandum Village, que nós chamamos de Conscious Boutique Hotel. Um hotel boutique consciente. Consciente, muito. E o consciente é de propósito consciente para não se chamar eco-resort, nem sustentável, porque já está tudo
muito já foi batido. muito, já foi muito utilizado para coisas que nem o são, não é? Exatamente, portanto, acaba por serem palavras depois já um bocadinho vazias, sim, pela maneira como são utilizadas. E a pena, mas a realidade é que nós temos que nos manter imaginativos e, como tu dizes, a palavra consciente também é uma muito boa palavra, porque sim, consciência é o que nos faz seres humanos em evolução, não é? Uhum. E não é necessariamente dizer eu sou eco, tu não és, não, é porque... Não é uma caixa, é um processo. Exato, e o nosso objetivo é encontrarmos o melhor caminho, ser um exemplo e que todos nos copiem. Ou seja, e para nos copiarem temos também de ter sucesso não só em temas de sustentabilidade ambiental, social, mas também financeira, porque senão não será um exemplo... E o que é interessante, tu falas agora pela primeira vez na questão do sucesso financeiro, o que é muito interessante é como na agricultura o que tem o apoio financeiro e todo o incentivo é a monocultura, que sabemos que está a destruir tudo, planeta, solos, tudo, e a qualidade da alimentação. Por outro lado, tu no turismo, agora explica se calhar um bocadinho antes de entrares no detalhe do hotel, que eu adorava que tu explicasses aqui um bocadinho, explica um bocadinho o que é que, efetivamente, neste momento está a ser incentivado pelo sistema neste mundo do turismo, do hotel, da estadia em lazer. Eu, muitas vezes, quando estamos a falar de turismo, em várias situações, eu volto a lembrar o que é um hotel, ou o que é que um hotel foi originalmente. Um hotel foi sempre um local de encontro, era um ponto de encontro dos viajantes até com os locais, porque o hotel, principalmente em pequenas vilas e aldeias, era um sítio onde havia o pub, onde havia sala para reunir, onde pessoas que vinham de fora podiam descansar e comer qualquer coisa e acabavam por encontrar também pessoas do local. E o turismo, que começou acima de tudo com os ingleses na Suíça e também em Portugal, foi o primeiro turista oficial, foram ingleses a ir escalar os Alpes ou a ir para o Algarve, para a praia. Começou acima de tudo como uma consequência da riqueza, ou seja, eu consigo acumular riqueza então, ao ponto de não ter que trabalhar sempre e poder ir para outros sítios só por lazer, não em viagem para fazer trade, para fazer comércio, como os portugueses sempre fizeram, mas eu vou de viagem só porque me apetece para descansar ou para ver outras culturas, para conhecer. E se calhar um bocadinho porque posso. Sim. Yeah? E no fundo é uma consequência do nosso desenvolvimento económico, que conseguimos atingir um grau de, pelo menos algumas sociedades ocidentais, conseguiram atingir um grau de conforto, que podem viajar e conhecer outros espaços, e seja das variedíssimas razões que podem ser. E é uma oportunidade também de aproximar povos, não é? Claro. Ou seja... Quer dizer, desde que não seja aquele turismo que às vezes vejo aí, o turismo em massa, que é, eu quero encontrar exatamente o mesmo que eu tenho em casa quando vou para férias. Ou seja, essa lógica de se tens fast food onde estás a viver, tu queres o mesmo fast food onde estás de férias, não é? Portanto, também há essa cultura de turismo. Sim. Não é essa que tu estás a abordar, não, eu sei. Mas ao mesmo tempo, mesmo esse turismo, por exemplo, se eu fui à República Dominicana para um hotel fechado, resort, tem tudo incluído, etc. Acabei sempre por conhecer pessoas locais, nem que estivesse a fazer a cama ou a servir à mesa, etc. Se Portugal declarar guerra à República Dominicana, quem foi lá de férias, isto não faz sentido. Eu conheci as pessoas lá, são simpáticas, ou seja, o turismo efetivamente aproxima povos. Permite uma ligação empática, o que significa que também não é a separação que resulta disso, mas sim a união, não é? A aproximação. Aproxima. O que é que tem acontecido nos últimos tempos? O turismo tornou-se uma indústria extrativa. E essa é que é a situação que cria problemas, acima de tudo sociais e também muito ambientais, porque em vez de ser só uma indústria que aproxima povos, é uma indústria que aproxima povos para extrair o máximo que conseguir de retorno financeiro destas viagens. Como é normal em qualquer empresa. A questão é que não se está a olhar para as consequências ambientais e sociais de tudo isso. O exemplo que vemos todos os dias, que é a questão do alojamento local, que começou muito com o Airbnb. E o Airbnb era o quê? Era o facto de
tu estás em tua casa, vais um mês de férias, podes alugar parte da tua casa, no fundo é aumentar a eficiência de recursos. Não é? Ou seja, se a casa está fechada... Tornar mais acessíveis os recursos que existem. Exatamente. De repente, aquilo dá dinheiro, é interessante, então vamos comprar casas só para fazer isso. Que está tudo bem. Até aí não vejo grande problema. A questão é que, se não há casas suficientes para as pessoas viverem, começa a entrar em conflito. Falando do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, olhamos para há sempre o exemplo, por exemplo, do Algarve e dos campos de golfe, que consomem muita água, e sim, consomem mais água do que existe disponível nos aquíferos, mas eu muitas vezes dou o exemplo dos pequenos almoços nos grandes hotéis, pequeno almoço continental, que não interessa a época do ano, eu vou ter melão, ou melancia, ou vou ter sempre aquela disponibilidade da diversidade que é associada ao luxo, não é? Portanto, luxo significa que tens que ter tudo o que tu podes querer imaginar ou sonhar ou desejar. Sempre disponível. E que parece que está tudo bem, mas não está. E ao mesmo tempo, se a pessoa disser, mas ok, é isso que eu quero, a pessoa vai comer o melão, ele não sabe a nada, sabe a água. E a maior parte destes produtos, para eu conseguir oferecer a um preço baixo, são produtos de má qualidade, que não é só em questão ambiental ou saúde, mas não tem sabor, não é? Yeah. O café mais barato que existe porque é all you can drink, então vais pedindo café. Isso não me traz prazer também. E se calhar, se começarmos a refletir por estes temas, vemos que esta abundância que nós queremos ter nos pequenos almoços, na verdade não é bem uma abundância, é tirar areia para os olhos, para dizer, por 100 euros de uma estadia com um pequeno almoço e tudo, não é? Como é que é possível oferecer produtos de qualidade e há diversidade, mas não há sabor, não há qualidade, não dá prazer eu estar a comer. Mais vale ter uns óculos daqueles de, como é que se chama, de visionar, como é que se chamam os óculos? Virtual reality. Sim, realidade virtual. Ter os óculos de virtual reality e estar a comer o melão, mas virtual melão, porque se não sabe nada, mais vale, não é? Sim. Mas dito isto, eu não associaria nunca a palavra abundância ao que tu descreveste, não é? Para mim a abundância... Mas parece abundância. Exato, sim, parece abundância, concordo sim. totalmente. Mas não é, na verdade. Não é. Porque até em termos de densidade nutricional e tudo mais, é o contrário. Não estamos a falar nisso. Então, pronto, já abordamos agora em termos de o que é atualmente a realidade do que é incentivado em termos de turismo, e nós já tocámos em alguns temas, não é? Tocámos neste tema da unilateralidade, portanto, do extrativo do turismo, não é? Tocámos agora também naquela, tu tocaste logo desde o início, na parte do desperdício associado ao turismo, depois da escassez de casa para locais, quando existe um foco muito extrativo também neste tema através do Airbnb ou do alojamento local. Portanto, em termos do que é, por exemplo, o tornar um negócio como vocês têm, um pequeno hotel boutique consciente, o que é que se torna menos fácil de ter sucesso também financeiro pelo sistema como ele está? Ou seja, como é que o sistema, no fundo, para depois falarmos no como poderia incentivar essa consciência que vocês estão a implementar, como é que o sistema está a relacionar-se com o que se pode querer fazer em sustentabilidade? Então, se calhar para responder a essa pergunta tenho que explicar um pouco o que é que estamos a fazer. Boa, então é agora. Então, o Gandum é um pequeno hotel rural de 4 estrelas em Montemoro Novo, inserido numa quinta de 14 hectares. Com 2, 3 agroflorestas. Sim, são à volta de 2 hectares, 3 hectares de agroflorestas. E hortas e... Temos muitas hortas, animais. Temos olival, temos alguns animais. Temos uma ribeira que passa no meio da quinta, que se chama a Ribeira do Gandum, que dá o nome ao local, ao Gandum Village. Os quartos foram construídos, o único edifício novo que fizemos, são vários edifícios que já existiam, e o novo que construímos foi construído em Taipa, que é a terra comprimida, que é a forma tradicional de construção no Alentejo e no sul da Europa. Por muito boas razões, não é? Porque funciona não só como recurso local, mas termicamente e do ponto de vista do conforto é uma solução extremamente inteligente. E não tem o impacto ambiental do cimento, ou seja, da indústria do betão,
porque é terra que não foi cozida, ou seja, não teve que passar por uma fábrica a emitir CO2 para cozer a terra para poder se transformar em cimento. Em paredes. A terra crua. Sim. A terra crua foi compactada à mão. Temos uns arcos muito bonitos em terra, as pessoas gostam muito daquela arquitetura e também traz uma calma estar naquele edifício, porque a pessoa acorda e vê paredes em terra porque não pintámos, não caiámos e acorda, parece que está ligado diretamente à terra. Criaste um ambiente convidativo, mas também ao mesmo tempo que inspira, porque está uma relação diferente com a natureza, Sim. mesmo no edificado. Isto é bastante revolucionário da imaginação das pessoas, imagino. Sim, porque o edifício é rural, quase industrial, porque na mesma as fundações são em betão e ficaram à vista, porque terra com terra não ia funcionar, tem que ter a pedra, claro, no fundo para dar a fundação ao edifício e as paredes acima da terra que são em taipa. Temos um design quase nórdico, que a pessoa também não está à espera. Minimalista, que é quase trazer um bocadinho da cidade para o campo e saindo dos quartos ou dos edifícios, plantámos já muito mais de 50 mil árvores e arbustos. E está mesmo muito verde. E tudo verde. Isto também com ajudadas da comunidade, sim, toda, que eu acho isso também muito das nossas comunidades, sim, mas é no fundo muito bonito também porque digamos, quem pôs energia nesse espaço já foi uma comunidade muito larga, local, sim, e não só local. Várias pessoas que ajudaram na plantação, na organização. E no fundo estamos a fazer uma pequena aldeia, por isso Gandum Village, de aldeia. É uma pequena aldeia aberta, porque queremos que seja um espaço que não seja só para hóspedes em viagem, que seja usado pelos locais. Temos um restaurante que é o Provenance, de proveniência. Lá está, da transparência dos ingredientes, proveniência, dá muito valor à proveniência. Vocês dão a informação da distância, por exemplo, de todos os ingredientes que estão em cada um dos pratos, não é? Sim. A quantos quilómetros vêm as favas, a quantos quilómetros vêm... que vocês tinham... o prato das favas era incrível, mas havia outro que também disseste, os quilómetros, que eram mais... Qual é o mais próximo e o mais distante? Sim, nós temos pratos, por exemplo, que são 100% do Gandoa, nós dizemos 98%. Sim, tudo cresce mesmo na quinta. E temos outros que vão buscar alguns produtos mais longe, mas o mais longe não é assim tão longe, porque a única coisa que vem mais longe de Portugal é o café ou algumas espirituosas, algum whisky ou assim que não é produzido mesmo em Portugal. Mas nós temos até um Negroni, que não usamos espirituosas italianas, procuramos uma receita de fazer com vinho do Porto e com alguns amargos portugueses e tentamos jogar um bocadinho com isso também, sem falar muito, ou seja, sem estar escrito estamos a fazer isto para não usar. Não, as pessoas quase interessam-se por... pois, mas como é que é? Pois, afinal, nós podemos substituir algumas coisas por aqui, até é melhor, até acho mais giro. Em relação à água, nós tratamos toda a água ou seja, não estamos ligados à água municipal nem aos esgotos, ou seja, temos que... Portanto, a água é extraída de lençóis freáticos? De poços ou de furo. Poços. E temos que tratá-la para potabilizá-la. E os esgotos também são vocês que tratam? Sim, no local? Os esgotos também com uma fossa biológica. E então o que tentamos fazer também é, primeiro, reduzir o consumo de água ao mínimo que for possível. Que na hotelaria é sempre super complicado, porque as pessoas dizem, vou de férias, vou tomar 10 duches por dia se está calor. Sim, portanto, mas ao mesmo tempo o que é interessante é ver que, mesmo no nosso hotel, maior parte da água é usada para os jardins. Ou seja, no nosso caso, nós não temos jardins, temos florestas, que agora já têm 3, 4 anos, já estão a dar muita sombra, já praticamente não regamos, mas se fossem jardins tínhamos que regar muito. Sim. Se tivéssemos relevados tínhamos que regar muito. Claro. E claramente mais de, eu diria, 80% ou 90% do consumo de água é para fora das casas de banho. Ok. Também porque eu lembro-me, vocês investiram em sistemas de descarga de água para as sanitas e tudo isso já muito, muito eficientes. Portanto, vocês foram a melhor tecnologia disponível na altura. Mas mesmo assim, ou seja, a captação de consumo de água, dá um exemplo, nós temos 21 quartos, temos capacidade para cerca de 50 pessoas. Se tivermos um consumo de 250 litros por pessoa por dia, ou seja, entre banhos e descargas das sanitas, etc., estamos a falar à volta de 10 a 15 mil litros de água
por dia. Ok, e tu estás a fazer esse levantamento, vocês estão a monitorizar sim. tudo, não Nós temos, todos os quartos têm um medidor de água quente, de água fria, de energia, de eletricidade. Ainda não conseguimos passar essa informação para o hóspede, mas gostaríamos de todos os quartos e todos os edifícios e todos os poços e os furos, que é para depois podermos visualizar os recursos, como é que os consumimos, o que é que, onde é que vão. Faz parte dessa consciência, não é? Exatamente. Um espaço consciente é um pouco isso. E fantástico que vocês estão a fazer isso. Mas para acabar, nós se consumimos 15 mil litros de água por dia nas casas de banho, se estiver cheio, não é? Um hotel nunca está sempre cheio, Sim. Comparativamente a um campo de milho, por hectare gasta isso. Pois. 1 hectare de milho. Sim. E esse milho é usado para alimentar animais, a ração para que depois animais. nós vamos comê-los, mas Sim. estamos a reduzir essa nutrição que foi, e a água que foi... E Portanto, quando no fundo, há muito mais água a ser mal utilizada quando comemos carne, não é? Sim. Do que quando Do que estamos... necessariamente para o turismo. E mesmo um hotel no Algarve, que tem muito consumo de água, os que têm mais consumo de água são os que têm campos de golfe, não é necessariamente o problema do duche. Yeah. Mas também na cidade é assim, lembro-me há muitos anos, Lisboa Nova, estávamos a fazer matriz de água, era sempre que estava assim, mas para que é que fazem matriz de água? Na cidade gasta-se muito menos água do que no campo, na agricultura. Mas depois também tem que haver um bocadinho, perceber que tanto na cidade tem que haver essa consciência como no campo. E no campo nós podemos, como tu disseste e muito bem, as agroflorestas acabam por ser também uma das metodologias ancestrais que permitem regar muito menos e ter na mesma os alimentos. Exatamente, sim. E foi por isso que tivemos que regar no início, porque quando as árvores são pequeninas precisam de muita água, à medida que começam a crescer... E também não tens muita sombra, como tu próprio estavas a dizer. Começam a fazer sombra, começam a criar matéria orgânica, começam a criar uma esponja... E os solos ficam a esponja, exato. E aí já se precisa de regar menos. Mais coisas, nós também temos 170 painéis solares em cima do edifício. Agora, só fotovoltaicos ou solar térmico? Fotovoltaicos, que produzem cerca de 70% da energia ou da eletricidade que consumimos. Então, mas estão ligados à rede? Estamos ligados à rede, porque não faz sentido algo que está fisicamente fixo ter uma bateria. Faz sentido para um carro porque não está ligado à ficha. Sim. E ainda por mais, em termos financeiros, à noite a eletricidade é baratíssima. Pois. E à noite não estamos a produzir. Claro. E então é durante o dia que produzimos em excedente. Vocês recorrem sobretudo também ao vosso sistema solar, fotovoltaico. Estamos autónomos quase durante o dia e até criam um excedente que exportamos e à noite vamos buscar a energia que no fundo que está na grid, na rede. Sim. Yeah. E entre muitas outras coisas, definimos um salário mínimo para qualquer pessoa que trabalha muito acima do salário mínimo nacional. Tentamos, mesmo o restaurante, ter preços acessíveis para as pessoas de Montemor ou locais poderem vir e utilizar. E muitas outras coisas. Pronto, agora podia estar aqui a fazer uma lista. Não, ou seja, muitas das decisões que tomamos... Contexto. Também vocês muito trabalham através da consciência. Como é que podem, no fundo, tornar cada aspecto deste espaço coerente com aquilo que são os objetivos de um turismo mais consciente, de um turismo regenerativo. E o regenerativo ou sustentável podemos olhar do ponto de vista não só ambiental, social, mas também financeiro. E muitas vezes as pessoas dizem, sim, mas vocês tiveram dinheiro para fazer um investimento em 170 painéis solares. É um investimento e nós não tínhamos dinheiro, fomos buscar ao banco e esses painéis solares estão pagos em 4 anos. Ou seja, em termos financeiros é muito interessante. Eu pagar mais aos trabalhadores... É interessante, porquê? Porque as pessoas não vão, por mais 50 euros, saltar, ir para outro sítio, ir procurar outra pessoa, dar formação, etc. Do ponto de vista também de, por exemplo, os móveis que temos foram mais caros do que o normal. Vai haver menos reposição de móveis, vão aguentar mais anos. Estes temas têm que estar sempre de mão dada uns com os outros, porque se nós olharmos para temas ambientais só por si, estamos a falar da ecologia, e a ecologia, se não tiver um mecenas a financiar, não vai para a frente. Nós temos que olhar
para os temas da sustentabilidade da regeneração com o homem, ou seja, com o homem e a mulher, com o ser humano no centro. Yeah. E vocês têm uma perspectiva sempre de longo prazo, ou médio e longo prazo, é isso também que estavas a dizer, não é? Não interessa ver qual é o móvel mais barato para hoje, interessa ver qual é o móvel que me acompanha mais do tempo para fazer valer também o investimento que estou a fazer. O mesmo com as infraestruturas, não é? Sim. O mesmo com a questão de, ok, se eu vou comprar uma descarga de sanita mais barata no mercado, ela vai-me provavelmente ainda pôr de 12 litros cada descarga, não é? Mas se eu olhar para um sistema que agora pode ser um investimento maior à partida, e quanta água e quanta energia eu vou poupar, não tendo que estar sempre a deitar 12 euros cada vez que alguém vai utilizar a sanita, então já essa perspectiva tem a ver com o vosso posicionamento consciente, não é? Portanto, a consciência está em todas as decisões. E o investimento na mesma não foi mais alto que a média dos investimentos na hotelaria, porque Muito também é bem, importante dizer... Muito bom saber isso também. Claro que assim, não está dos investimentos mais baixos, digamos assim, mas está na média do investimento que normalmente é feito por unidade habitacional, ou seja, por unidade de alojamento, ou seja, por quarto, digamos, na hotelaria. Ou seja, se calhar não investimos em algumas coisas que é mais só para inglês ver, se calhar, literalmente ou não. Por isso é que deve estar cá, porque eles foram os primeiros turistas, agora é que me explicaste. Mas também... mas está muito bonito na mesma e eficiente e efetivamente as pessoas gostam muito. E nós muitas vezes dizemos que somos quase um cavalo de Troia ao contrário, porque não dizemos venham cá porque é sustentável, não dizemos o hotel mais sustentável do mundo, se calhar digo-te a ti, mas não digo isso digamos, numa comunicação aberta. E as pessoas vêm, gostam muito e quase de forma... mais subtil, sim, vão descobrindo... E natural, vão-se apercebendo de temas e vendo, uau, isto faz sentido Apoderam-se desse conceito gradualmente, ou seja, o conceito passa a ser deles também. Sim, não é isso? E passa a ser normal, não é uma coisa de temos que ser mais sustentáveis, não andar de avião, não comer isto, não comer carne, não comer isto. Por exemplo, nós temos o restaurante Provenance, mais de metade do menu é vegetariano, mas não está escrito em lado nenhum. Ok. Ou seja, temos um prato que é termoçado a abelhão pato. Sim. Temos croquetes de beterraba, pica-pau de cogumelos. Também temos um bitoque com carne de porco alentejano, porco preto. Mas há muitas pessoas que acabam por escolher porque a ideia também é de ser de entradas e de partilha, isso, acabam por escolher muitos pratos que são até vegan, mas não é assustador porque tem lá a carne no final. Então, assim, então pedem, não estão... Mas se nós pusermos vegan, no fundo, não vegan as pessoas dizem, não gosto de vegan. Pois, podem-se pôr em caixas, elas próprias. Mas, no fundo, vocês... é um pouco... É o cavalo de Troia mesmo. Isso é o cavalo de Troia a sério. O cavalo de Troia é, às escondidas, a consciência. Portanto, no fundo, a consciência é intrínseca. Sim. E aos poucos vai aparecendo, não é? E depois apodera-se de nós. Nós dizemos, uau! E eu acho que no fundo, não tira a necessidade de ser ainda mais atrativo como espaço para poder ter o sucesso, mas acaba por fazer com que a pessoa se vai apoderando gradualmente, ou seja, não há violência. Sim. É isso que estás a dizer, eu estava a tentar perceber o que é que tem. E não há, como é que se diz? Choque. Confronto. Yeah, não há muitas confronto. vezes, eu vou aqui, depois, mas isto é sustentável, esta cadeira é sustentável, e este copo é sustentável. E há muita gente que quando começa a ouvir de sustentabilidade, começa a gozar. E se for uma coisa natural que se vai vendo, vai sendo mais fácil de assimilar estes temas do que ser um confronto entre será que se deve comer menos carne ou mais carne. Se a pessoa automaticamente está a comer menos carne e gosta... Que sente-se em casa. Sim, está tudo bem. Não se sente não é forçada. Exatamente. Não, exato. E depois há coisas, por exemplo, há pessoas que chegam lá e se calhar nem percebem qual é a motivação do projeto, vão-se apercebendo quando lá estão, e houve uma pessoa que até disse, eu percebi que todas as luzes externas, ou seja, dos caminhos e isso, estão a apontar para baixo, efetivamente, para não impactar a fauna noturna. Exato. Sim, isso nem está escrito em lado nenhum, ou seja, nós escrevemos isso no site. Ou assim, mas estás a ver, tudo isto são gestos muito bonitos, que as pessoas estão, elas próprias, a descobri-los. Ou seja, é delas, é a consciência delas que está ativada, não é? Portanto, é muito bonito mesmo. E se calhar agora podíamos entrar na etapa do turismo no seu melhor. Como o vosso espaço já é um espaço de turismo no seu melhor, o que é que tu dirias que são
Portanto, no fundo, um bocadinho numa lógica do exercício de backcasting, de irmos para 2050, há algumas coisas que ainda seriam diferentes, ou são diferentes. Se nós agora nos posicionarmos, estamos em 2050, o futuro é totalmente positivo. O que é o Gandum Village agora em 2050? Ou o Gandum Village e o planeta todo, não é? Portanto, aí deixo para ti. 2050 não é daqui a tanto tempo, não é? São 25 anos. 25 anos é teoricamente uma geração, mas passa rápido e as mudanças bruscas normalmente não são boas. Vemos agora na política mundial, não é? Doem mais. As mudanças que necessitamos demoram, ou seja, demoram porque é para ficarem consolidadas e depois não voltarmos atrás. O que eu vejo, não diria já, não falando do ponto de vista de estar em 2050, mas daqui até 2050... Não, agora vamos primeiro para 2050 e depois é que vamos fazer esse exercício que tu dizes. Tenta saltar para 2050. O que eu vejo em 2050, idealmente eu gostaria que houvesse muito mais consciencialização destes temas e as pessoas pudessem... Então, vamos assumir isso, ok? As pessoas estão super conscientes. Sim, mas não só na hotelaria, mas também no dia-a-dia. E para o dia-a-dia, claro que é muito pouco tempo para haver mudanças grandes, mas há muita coisa que pode ser... Mas vamos assumir que conseguimos. Conseguimos. Okay. Estamos lá. 2050 está um futuro totalmente, que agora é um presente, não é? Totalmente positivo. Se tu me disseres assim... O que é que mudou? O que é que já está a ser um facto agora, em 2050, que é exatamente aquilo que tu atrás, em 2025, etc., desejavas? Portanto, o que é a nossa realidade agora? Vamos assumir que 25 anos era tempo suficiente para lá chegar. Ou seja, o que eu vejo é as pessoas, mesmo nas cidades, estarem muito mais próximo da produção. E não é necessariamente estar a produzir alimentos nas cidades, mas as pessoas perceberem de onde é que vêm os seus alimentos e terem total transparência sobre como foram produzidos. Os transportes não terem um impacto, seja de poluição, seja de emissões de carbono, como ainda têm hoje em dia, e nós podemos mover-nos de forma mais eficiente e mais inteligente. Podemos falar da questão das bicicletas ou não, mas as bicicletas é o pequeno movimento, digamos assim... Mobilidade suave, não é? Sim, mobilidade perto da minha casa, mas tentar ser mais eficiente em termos de transportes coletivos. Ou seja, é impensável para mim hoje... Espera, agora hoje estamos em 2050. Não, mas eu estou a dizer, hoje, vir aqui ter de Montemor de transportes públicos tinha que quase pegar no dia inteiro. E daqui em 2050 eu vir aqui tão rápido como eu vim de carro, mas em transportes coletivos, partilhados. Outra coisa que eu penso que é muito interessante e que é um tema que as pessoas não gostam muito de falar, é o que acontece aos nossos resíduos, seja sólidos, seja as águas residuais. Como é que tu vês isso? Em 2050 os resíduos não chamamos resíduos, mas recursos que estão mesmo em circularidade. Dando o exemplo do que nós tentamos já fazer, tudo no Gandum... Em 2025 estavas a tentar fazer, não é? Estávamos a tentar fazer e já estávamos quase lá, e em 2050 já fazemos isso de forma espetacular. 100%. Tudo o que é orgânico não sai da quinta, seja papel, seja cartão, seja comida, restos que existam ou da cozinha... ou é reciclado por animais ou vai para a compostagem e não é lixo. Ou seja, eu muitas vezes tento dizer isso a quem trabalha connosco, em 2050 são eles que me dizem a mim, que no fundo não vamos pôr orgânico no lindo diferenciado porque isto vale dinheiro. E até comparei como andamos a comprar paletes de terra de saco, uma palete custa-nos 600 euros. Uau. E o composto é uma palete daqui a 6 meses num valor de 600 euros. Yes. E não temos de estar a comprar terra que vem não sei de onde, em plástico, etc. O argumento financeiro é sempre fácil de explicar. É sempre bom, não é? Mas também em 2050, novamente voltando a este momento,
futuro totalmente positivo. Como é que tu vês a compostagem, por exemplo, também na cidade? Estavas a falar da mobilidade. Porque é fácil no campo, entre aspas. Sim. É mais fácil no campo. Mas tu sabes que em 2025, eu já fazia compostagem, posso-te mostrar daqui a bocadinho, no composto municipal. Nós tínhamos lá, ao pé do mercado biológico, tínhamos 3 grandes compostores, onde todas as semanas eu vou às compras, trago as coisas biológicas e depois no fim de semana seguinte levo o meu composto para ir às compras outra vez. E é possível. Já havia. Mesmo, então, e mesmo em 2025, noutros sítios, não em Portugal, já era assim. Mas agora, como é que é em 2050 esta realidade? Como é que acontece essa parte? O que eu vejo em 2050 é as pessoas a serem pagas pelos resíduos que produzem. Ok. Portanto, no mercado elas pagam com composto para receber produtos, Ou mesmo recebem dinheiro, porque um dos problemas que havia em 2025 é que não valorizávamos os resíduos. É verdade. E por não valorizar os resíduos, as pessoas pensam que aquilo é mau e é lixo e throw away, vou deitar fora. Onde é que é esse fora? Mas o que não há fora. E se eu valorizar o plástico que usei e que não pude usar mais, o vidro, o orgânico, todos estes recursos, e eu no fundo vou vendê-lo de volta ao produtor. E tem um valor. E já em 2025 tinha, porque há empresas que vivem dos recursos das cidades. Sim, em 2025 havia empresas que já tratavam disso, é verdade. É um comparativo que eu penso também que já está a acontecer agora em 2050, é as pessoas estarem a ser pagas pelos dados que dão às grandes empresas online, ou seja, porque eu agora parece que tenho os serviços agora em 2025, parece que tinha serviços de graça, sim. Mas eu estava a dar dados de graça, mas eu se calhar devo estar a receber para estar a fornecer esses dados. E é a mesma coisa que acontece para os resíduos. Estás a falar em reciprocidade, estás a falar em circularidade, qual é Estou que é a falar o teu... em justiça sistémica, porque... Ou seja, a troca de valor é uma troca de valor sem externalidades, ou seja, não há nada... um que está a aproveitar do outro. Exatamente, assim, portanto há um equilíbrio e isso se calhar chama-se reciprocidade, não? Sim, e equilíbrio, eu diria que a melhor palavra é equilíbrio, sim. Okay. E em termos de águas residuais, aqui ao lado, não é? tem a ETAR. Aqui tínhamos em 2025, havia uma ETAR, mas ali agora... não é aquelas... É ETAR Beirolas, é. Sim. Havia em 2025, agora em 2050 como é que é? Não, as ETARs ainda existem em 2050, mas não são vistas como o pior. É quase ali, é como se fosse o começo de novo. Ok. Ou seja, a ETAR que cheira mal, mas está a cheirar mal porque está ultra concentrada de nutrientes, que é o que nós queremos devolver à agricultura e devolver aos campos e às florestas. E não olhar para o esgoto como algo de só quem ganha pouco e quem trata é que vai tratar destes temas. Não, é o novo ouro, liquid gold, não é? Black gold, ou seja, quer dizer, não é algo que queremos deitar para o mar, é algo que queremos voltar a trazer e há para a incentivo terra financeiro hoje para fazê-lo. E passarmos a olhar para os recursos como recursos e nós dávamos ao luxo em 2025 de olhar para os recursos com desprezo e deitá-los fora, sem ter valor nenhum em troca. Sim. Mas depois o que era engraçado é que nós estávamos nesse jogo de deitar fora, mas o custo do fora era tão exorbitante, tanto a nível social como a nível financeiro, e tudo o que nós conseguimos estragar em países terceiros que aceitavam, porque precisavam de ter algumas entradas, aceitavam todo o lixo europeu porque escondia-se dessa maneira, não é? Ia para países africanos e criavam cidades em torno desse não todo o lixo. Algum lixo fazia-se isso. Mas mas o que estamos no fundo a dizer é que nós também assumimos de certa forma alguma responsabilidade, é isso, não é? Nós hoje estamos mais transparentes e mais conscientes daquilo que é as nossas necessidades, mas também a nossa responsabilidade. Porque reconhecemos o valor dos recursos. E é um dos grandes problemas que havia no início do século. Era, primeiro, a consciencialização que os recursos não acabavam. Tivemos que primeiro ter essa noção que os recursos são infinitos. Havia recursos infinitos. Sim. Exato. Segundo, começar a perceber que mesmo aqueles recursos que parecem lixo não são necessariamente lixo. São lixo só da perspectiva que os temos. E um tema que eu gosto muito de abordar, porque é um tema que não se fala muito, que é efetivamente os esgotos, ou seja, quando puxamos o autocolismo,
o que é que vai acontecer àquela concentração de nutrientes que atiramos com água potável. Porque não os conseguimos aproveitar porque todos nós para nós, não é? aproveitámos e foi pela água abaixo. Isso, em 2050, já está em circularidade total. Ou seja, onde nós vamos à casa de banho, é possível extrair isso de volta para os campos para criar um ciclo fechado de nutrientes. Em vez de estarmos, como fazíamos antigamente, a minar em minas de fosfato, de fósforo, a ir buscar isso para poder dar à agricultura. E os nitratos e isso nós tudo. não precisamos de ir buscar a minas os fertilizantes que eram utilizados na agricultura. Estão no circuito e nós vamos reintegrá-los. Exatamente. E em termos sociais, o que nos começou... Ainda ontem estava com a Mia, ela estava a estudar a história e sobre o êxodo urbano no século XIX de Portugal, dos portugueses e um pouco toda a Europa, os italianos para a Argentina, os portugueses para os Estados Unidos. Tu dizes as grandes migrações? Sim, ou seja, quando se começou a mecanizar a agricultura, começou a criar-se pobreza. É engraçado porque aquilo que podia criar riqueza, criou pobreza. Porquê? Porque criou contrastes sociais. Yeah. Então uns ficaram muito ricos, outros ficaram pobres. Os pobres tiveram que emigrar para sítios onde havia falta de mão de obra porque as máquinas estavam a tirar. E em 2050 o desenvolvimento tecnológico iguala-nos e não cria diferenças. Very interesting. É uma maneira muito bonita de pôr a situação. Se conseguirmos que o desenvolvimento não nos faça só correr mais e ser ainda mais eficientes e correr... Houve uma promessa quando surgiu a internet que íamos todos trabalhar menos. E acho que nunca trabalhámos tanto. E agora há todo aquele medo que a robotização do mundo vai criar desemprego e tudo isso, mas se calhar... Que crie, mas é aí que eu quero chegar, ou seja, que a inteligência artificial, que os robôs criem... Ok, então vamos outra vez em 2050, futuro totalmente positivo, como é que está a ser um dia normal no Gundam Village? Ou vamos dizer na generalidade, ou seja, as pessoas trabalham, mas trabalham em algo porque são bem remuneradas. E, claro que há de haver sempre diferenças sociais, mas não são, em 2050, tão gritantes como temos hoje. Em que há pessoas que estão a andar de Lamborghini ao lado de uma pessoa que está na rua sem comer, não é? E mesmo olhando para o globo, há pessoas que estão a morrer à fome e outras que detêm uma grande percentagem da riqueza mundial. O desenvolvimento financeiro e tecnológico fez-nos, em 25 anos, chegar a um ponto em que nos aproximou e não há tanta inveja. Porque eu estava a explicar há pouco, no século XVIII, começou a surgir movimentos sociais porque as pessoas começaram a sentir-se injustiçadas, não é? Porque é que ele teve acesso a uma máquina, agora tem uma melhor vida do que eu, que também sempre trabalhei. E essa injustiça nós podemos tentar... Ou seja, todas as pessoas poderem ter uma vida com dignidade, dirias isto? E mais com dignidade semelhante entre umas e outras, ou seja, não haver as disparidades tão grandes que existiam em 2025, em 2050. Há disparidades, todos temos acesso ao que precisamos, dirias assim? Que já era possível em 2025, claro. Mas que já tornou-se possível em 2050 e que a tecnologia permitiu-nos, efetivamente, nestes últimos 25 anos, ter uma vida boa. Boa e mais calma, com mais tempo para fazer aquilo que gostamos. Com saúde, com acesso à qualidade do ar, à qualidade da natureza. Saúde. Saúde do ponto de vista também dos alimentos, saúde do ponto de vista da infraestrutura. Da educação. Ou seja, não é como antigamente eu tinha dinheiro, podia pagar uma educação melhor do que quem não tivesse, ou por ter uma família com mais dinheiro pude fazer mais cursos ou menos cursos. Ou seja, está tudo ligado. E se nós conseguirmos, na mesma, há diversidade entre todos os homens e mulheres do mundo, mas a diversidade ser algo bom e não ser algo que nos está, no fundo, o que está a excluir alguns para outros poderem ter, ou que nem era necessário, mas acabou por ser uma realidade em 2025. E estes últimos 25 anos, de 2025 a 50, permitiu-nos não mais acelerar o ritmo,
mas pensar o que é efetivamente necessário, o que é que precisamos para viver e como é que nos organizamos de forma civilizada e coordenada enquanto sociedade, enquanto país, enquanto Europa, enquanto planeta, para irmos na direção de um futuro que foi bom para todos e não só para alguns. E que a concentração de riqueza não seja sempre o objetivo máximo de quem está a trabalhar. É concentrar, no fundo, é valorizar muito mais o tempo, valorizar a qualidade de vida, tendo na mesma acesso a tudo o que eu preciso de conforto. Isso já é possível hoje em dia e só não é possível... Hoje em dia, tu queres dizer, em 2025? Em 2025, só não é possível, só não foi possível porque não reconhecemos isso na altura e nos últimos 25 anos conseguimos reconhecer que há recursos suficientes para todos e podemos estar todos bem sem ter que haver diferenciação entre a sociedade. E no fundo, isso é o que eu chamo a vida com dignidade. Todos terem vida com dignidade, porque enquanto que tu podes querer comprar os sapatos Louboutin, porque é isso que te diz que estás bem, há muita gente que não precisa dos sapatos Louboutin, não é? Portanto, tu tens razão, as distinções podem existir, mas o que é certo é o acesso continua. Todos continuamos a ter acesso àquilo que supostamente, Louboutin se calhar é um pouco exagerado, mas todos temos acesso a poder comprar os sapatos que queremos. Exato. Mas não ter que ser isso que nos distingue. Sim. Exato. E até pode distinguir, porque tu gostas mais do vermelho, eu gosto mais do verde, exato. Ótimo. Mas eu consegui neste tempo ser uma sociedade que as pessoas têm efetivamente oportunidades iguais. E no fundo é disso que estamos a falar. Yeah. Fez-se muito desde o início do século XX. É verdade. Mas também se fez muito erro, não é? Portanto, os extremos ajudaram-nos a perceber que não é isso que nós queremos, sim, não é? Portanto, tínhamos uma série de bilionários, lembras-te, em 2025, e isso depois, finalmente, com aquelas mudanças todas que estamos a falar, passaram a não ter valor. Passaram a ser milionários, ou seja, ainda bem que continua a haver ricos, mas não pode continuar como havia esta concentração de ricos. Uma coisa é certa, é que eu sinto que todo o sistema económico, que é totalmente assente numa perspectiva ou mentalidade de escassez, não é? Porque há poucos recursos, então alguns temos que saber geri-los e concentrá-los e nós é que mandamos, não é? Esta coisa que em 2025 tu tiveste que ter uma autorização para ter painéis fotovoltaicos, para ligá-los à rede, em 2050 isso é completamente estúpido. Aliás, todas as energias renováveis e regenerativas, todos os recursos regenerativos estão disponíveis para todos e não é preciso de autorização, é preciso de saber equilibrar em cada rede aquilo que cada rede consegue gerir, não é? Até porque hoje, em 2050, ninguém consegue pagar petróleo. Está caríssimo. Exatamente. Hoje utiliza-se, o petróleo é uma das joias que se utiliza. Ouro. Exato, é um saquinho com petróleo que... mas ainda estamos a falar, portanto, em 2050 e no turismo no seu melhor. E a minha pergunta para ti é: como é que tu vês o espaço de lazer, de tempo passado em espaços como o Gandum Village? Como é que tu vês que essa realidade está disponível, acessível a mais e mais pessoas? Como é que tu vês que nós passamos o nosso tempo em 2050 agora nessa... Eu gosto muito dessa pergunta porque, efetivamente, pergunto-me muitas vezes o que é turismo. Eu vim aqui agora de Montemor aqui. Estás a fazer turismo em Lisboa. É turismo, não claro. É turismo? A partir de quando é que é turismo? Estatisticamente, de acordo com o INE, é uma pessoa que passou mais de 24 horas. Mas o que é que consideramos turismo? O que é que consideramos casa? O que é que consideramos habitação? O que é que passa a ser de habitação, passa a ser hotelaria ou alojamento temporário? E em 2050 isto está muito mais difuso. Ou seja, não interessa tanto se esta é a tua casa, ou se é o teu hotel, ou se é o hotel de alguém temporariamente, que em 2025 e muito antes disso... Havia distinções muito claras, não é? E houve projetos que tentaram fazer isso, mas depois caíram um bocadinho por terra. Por exemplo, o Airbnb, dizer assim, a tua casa pode ser um hotel e não é preciso estarmos com divisões tão claras, mas já foi acontecendo em 2025... nem toda a gente ter um carro, porque eu posso chamar um carro
e vem buscar e vai-me levar. Ou se calhar neste prédio partilhamos uma série de carros que, quando estão disponíveis, utilizamos. Mas isso já acontecia em 2025, ou seja, tínhamos os Ubers, os Bolts, etc. E isso vai acontecer cada vez mais aconteceu nos últimos 25 anos, de que o turismo não é necessariamente algo só para um fim de semana ou para uma semana. Eu posso decidir ficar no Gandum 6 meses, ou 3 meses, ou 3 horas. Não interessa se eu estou a viver lá ou se eu estou lá como um turista. E em 2050, os movimentos de pessoas já não interessa tanto a fronteira, se é um espanhol que vem a Portugal, ou um português que foi à fronteira, ou um português que foi da... As pessoas efetivamente escolhem para onde querem ir, e eu, se quero ficar uma temporada no Gandum, em Montemor, fico. Pode ser uma temporada de 3 meses, ou 6 meses, ou um ano. Mas então, se calhar podemos dizer que o que nós fazemos em 2050 é sempre escolher onde é que nos sentimos em casa. Porque mesmo quando estás a visitar o Gandum, estás a sentir-te em casa, estás num contexto onde tu eticamente te identificas com tudo o que está à volta e contribuis e tens responsabilidades, não só direitos. Sempre fomos, ou seja, o ser humano sempre foi assim, por isso é que o Neandertal e o Homo sapiens saiu da África e foi descobrir o mundo todo. Como as aves andam de um lado para o outro, o ser humano também tem 2 pernas, é para andar de um lado para o outro. O que nos fez evoluir muito foi a roda, que é para podermos deslocar. Então nós temos esta motivação intrínseca de viajar, descobrir, de andar, de procurar. Ir à procura da melhor situação para mim naquele momento. E o turismo fundiu-se nestes últimos 25 anos com a habitação. Ou seja, deixou de ser algo que é claramente, isto é um hotel, isto é um Airbnb, ou isto é a minha casa. Claro que há pessoas que ficam sempre na sua casa e não querem sair de lá, ok, mas já acontecia em 2025 os nómadas digitais dizerem: eu não quero ficar num lugar. Mas assim que os nómadas digitais tinham filhos ou tinham um problema de saúde, tiveram que se fixar. Enraizar-se. Enraizar-se, porque já é difícil andar de um lado para o outro. Mas é possível, e será cada vez mais possível, não termos que estar fixos a um sítio. Depois do Covid, em 2019, 20, sim, há que tempos. O que percebemos é que grande parte dos trabalhos, não todos, mas grande parte dos trabalhos podem ser feitos à distância. Um cabeleireiro não pode trabalhar à distância, enfermeiros não podem trabalhar à distância, um padeiro não pode trabalhar. Quer dizer, os enfermeiros, tu lembras daquela tecnologia toda robô, tu ligas à tua máquina, as operações acontecem. E claro que há profissões que não têm esta mobilidade toda, mas o turismo já está. Fundiu-se com a vivência diária. E a qualidade de vida do turismo transferiu-se para o dia-a-dia das pessoas. Eu sempre pensei quando era mais novo, quando era muito mais novo, porque é que há cantinas em escolas e em hospitais e em hotéis, há restaurantes, e porque é que em casa, este prédio onde nós estamos, não tem uma cozinha coletiva que alguém cozinha para todos. Eu detesto cozinhar sozinho. Ou seja, tanto trabalho só para eu comer. Não, se tiver que cozinhar para 3 ou para 15, vai dar mais ou menos a mesma coisa. Então, sim. O que eu quero dizer com isto é a qualidade de vida que o hotel nos dá, porque não no dia-a-dia? E já começou a haver em 2025, alguns conceitos desses, principalmente para as pessoas com algum dinheiro dos 60 aos 70, que a pessoa não quer ir para um lar, mas também não quer viver sozinha num apartamento gigante. Sim. E pode ir para comunidades em que diz: ok, eu aqui partilho responsabilidades, mas tenho muito apoio para não ter que eu fazer tudo. Com uma série de coisas, e se quiser vou ao restaurante, se quiser não vou. Mas só para tu perceberes, se há cozinha coletiva neste prédio, é aqui mesmo. Aqui é que acontece muita coisa que também vai influenciar positivamente o prédio. E eu adoro esse conceito e acho que é muito importante. Também porque quando nós nos juntamos, como tu dizias no Gandum, é um ponto da comunidade se encontrar.
é quando nós evoluímos, quando nós conseguimos bounce ideas, não é? Pôr ideias com outras pessoas em cima da mesa e poder crescer, discuti-las, perceber. E a comida... que nos faz felizes. Exato, e a comida é muitas vezes o espaço para o fazer, não é? A comida é a desculpa, digamos assim, para nos juntar. Vamos tomar um café, vamos comer. Exato. Precisa dizer assim, vamos só falar... falar? Vamos falar à volta de um almoço, à volta de um jantar, à volta de um café. Também muito mediterrânica essa cultura, não é? Não é uma cultura necessariamente às vezes eu lembro quando eu dizia às pessoas, sim, nós vamos trabalhar durante o almoço. E há pessoas nórdicas que olham para nós e dizem, não, o almoço é para comer. E depois o que se trabalha, não se trabalha o almoço, mas em França, em Itália, e pronto, nos países que nós estamos mais associados. Sim, mesmo noutros países. Tem sido mais o ser humano é social e nós ficamos felizes em estar em contacto com os outros. E sobretudo quando comemos. E ainda melhor quando estamos a partilhar esses momentos durante momentos de alimentação, ou seja, de prazer, no fundo. E por isso, em 2050, também vivemos muito mais próximos uns dos outros e não estamos só a pensar no que é que essa pessoa me pode dar, é simplesmente uma partilha por ser uma partilha. Porque também já não vivemos nessa cultura de escassez e de ter que acumular e ter que sobreviver. Porque a tecnologia já nos permitiu ter acesso a tudo. Exatamente. Efetivamente. Ou seja, tecnologia não só, também é mindset das pessoas, não é? Mentalidades foram necessárias mudar. Não permitimos que esta evolução tecnológica ficasse só na mão de alguns. E de alguns ultrabilionários que conseguiram concentrar isto. Nós permitimos que a tecnologia fosse mesmo a favor de toda a humanidade. Todos temos acesso ao que precisamos, também a tecnologia é um parceiro. Sim, porque efetivamente a inteligência artificial, que em 2025 era uma brincadeira, tirou-nos muito trabalho e ajuda-nos com a robótica a fazermos muitos trabalhos. Organiza todo o nosso, por exemplo, a mobilidade. A mobilidade não tem nada que se pareça ao impacto que tinha há 25 anos, lembras? Porquê? Porque está toda, no fundo, a logística dessa mobilidade está toda eficiente, não é? Foi a tecnologia que nos ajudou. E a tecnologia ajuda-nos com isso. E outra questão que é muito relevante, falando nestes últimos 25 anos, digamos assim, é descobrirmos formas alternativas de energia inesgotáveis. E que nós temos uma abundância incrível no Mediterrâneo, não é? Sim, e aqui em mas Portugal, mais do que isso, nós estamos a caminho de encontrar energia nuclear que não é poluente, a fissão, que já sabíamos os princípios há muitos anos atrás, mas que já conseguimos pôr em prática e efetivamente permitir-nos não haver de todo escassez, nem estar dependente nem haver os riscos, nem haver os riscos de poluição nuclear, e isso efetivamente, como o petróleo, há muitos anos atrás... Já acabou, já sabemos que não... E que permitiu o desenvolvimento, primeiro o carvão, depois o petróleo, o boom de desenvolvimento humano... A Revolução Industrial, no fundo. Foi nestes últimos 25 anos, energia inesgotável, em conjunto com inteligência artificial e robótica, a terceira, ou a quarta, ou a quinta Revolução Industrial, que foi bem aproveitada para reduzir as desigualdades entre pessoas e entre sociedades e entre países também, porque é importante dizer, ou seja, e entre continentes. Porque hoje em 2025, já podíamos ter tido... Ontem, em 2025. uma sociedade menos desigual, porém permitimos acumular. Agora vamos ainda ter mais abundância até 2050 e o que fizemos bem foi permitir que não se concentrasse. Portanto, quase essa definição do nosso sistema económico, que era concentração, porque assentava em escassez, passou a permitir-nos uma mentalidade que aceita que existe abundância, tanto na natureza como de recursos infinitos, que nos permite ter uma mentalidade de distribuir o que são os recursos necessários para todos e não de, se eu quero sobreviver eu tenho que concentrar. Vou ter mais e poder... E é importante dizer, isto não é uma visão nem de esquerda nem de direita. Isto é uma visão de bom senso e de humanidade. Nós estamos aqui porque precisamos das ideias da direita para chegar a um caminho, precisamos das ideias da esquerda. E o Parlamento e os políticos deviam efetivamente
Falar. Então vamos a isso. Vamos agora dizer, ok, fizemos esta visita a 2050, agora vamos, se calhar, última etapa deste podcast, falar um bocadinho sobre, voltamos a 2025, já sabemos o que é a visão, o que é que são os próximos primeiros passos que podemos já dar em 2025 para termos esta realidade que tivemos a descrever em 2050, não é? Portanto, quais são as coisas óbvias e que precisam de acontecer já, e tu estavas a falar agora nos políticos? A política é muito importante porque cria as condições para tudo isto acontecer. Não é a política que vai fazer, ou os governos, ou os Estados, mas vai criar as condições para tudo isto ser possível. Mas eu tinha ouvido dizer que os políticos não são quem inventa as coisas, eles põem-se à frente de movimentos que já estão em curso, não é? Ou estou enganada? Os políticos são o espelho da sociedade, no fundo. Não se sabe políticos corruptos é porque a sociedade também vai por esses valores. E se há políticos que recebem dinheiro disto ou daquilo e continuam no poder, é porque a sociedade também é assim, Ou seja, e isto nem é uma crítica, é efetivamente... É um espelho, estás a dizer. É um espelho do que nós somos. E os políticos, para serem de outra forma, nós é que temos que ser de outra forma. Portanto, não podemos só apontar dedos. Temos que também temos que ter dizer responsabilidade. Assim, se calhar nós é que devemos ter outros valores. E ao termos outros valores, a política também se altera, porque a política é um espelho da sociedade. Exato. E então tu estavas a dizer, é preciso falar, é que tu querias dizer, é preciso falar, é preciso interagir. Porque o que eu vejo cada vez mais é que na política não há debate, há ataque. E ninguém quer chegar a uma conclusão, a um consenso. Só quer é ganhar a minha ideia. Portanto, é uma lógica de separação. Sim. Ou eu ou tu. E aqui entra a questão da escassez que tanto falas, que é, eu não sou burro, tu não és burra, ele não é burro. Ou seja, tu tens uma perspectiva, eu tenho outra. Vamos tentar chegar a um consenso. Vamos tentar chegar a algo... Exatamente, é algo mais rico. Nos una. Exato, e mais rico do que nós. E não só dizer, ganhei, agora vou fazer tudo o que eu quero fazer. E eu sinto que esta democracia, ou este Parlamento, que supostamente devia estar a falar, não é? A falar, a discutir ideias, está só a atacar ideias. Pois. Alguém tem uma ideia, os outros... É sempre à custa de qualquer coisa, não é? Se se faz uma coisa, algum teve que sofrer. E para podermos chegar a 2050 e podermos ter esta visão de que não estamos em concorrência, mas estamos todos a unir-nos para uma mesma visão comum, começa no Parlamento, nos parlamentos de todo o mundo inteiro. Ou seja, ainda bem que há ideias diferentes, claro, não era ditaduras. Muito mais rico. Vamos debatê-las, vamos tentar chegar a um consenso, vamos tentar chegar a um consenso democrático. Se calhar temos que fazer um manifesto, como fizemos na alimentação. Lembras-te, tinha os 7 princípios, temos um manifesto para como é que nós gerimos a governança. Exatamente, não é? governança. Manifesto para a governança. E a democracia não é perfeita, não é? Claro que não. Mas também não podemos dizer, por haver o partido A ter uma maioria, pode decidir tudo sem ouvir o partido B, C, D, E, F. Mesmo o outro que só tinha um deputado. Todos vamos tentar juntar estas ideias e trabalhar em conjunto, muito menos do que nos atacar em conjunto. Este é o primeiro ponto para chegarmos lá. Para a política. Do ponto de vista agora, mesmo do turismo no seu melhor, que é o que estamos a falar hoje, o que é que seriam passos importantes a acontecer já também? Por exemplo, nós temos uma organização que se chama o Turismo Portugal, que tu e eu já tivemos contactos com eles e vimos que têm uma capacidade de ser muito interessantes em muitos aspectos. O que é o papel, por exemplo, do Turismo Portugal? Ou o que é o papel como é que se chama, em termos governamentais, em termos de criar novas leis? O que é que poderia ou deveria de mudar já para nós podermos ter esse futuro totalmente positivo que tivemos a visitar em 2050? Como falámos há pouco de 2050, que o turismo está quase embebido na habitação, ou seja, não há uma distinção clara. Para lá chegarmos, hoje o turismo tem que, já o vai fazendo, mas muito mais, tem que tomar as rédeas de dizer em que caminho é que vamos. Porque o turismo é organizado. As residências ou a habitação, não é cada um compra a sua e as pessoas estão a correr de um lado para o outro, trabalho, supermercado, etc. O turismo pode dizer, ok, como é que nós podemos viver no futuro de uma forma melhor, mais acessível, mais eficiente, com mais gosto, mais bonita, com mais respeito, mais ético, porque o turismo no geral, ou seja, o turismo em Portugal, porque tem
o mandato das pessoas, que é uma instituição pública, para pensar nestas questões. E as empresas estão organizadas também para poder pensar em que direção é que vamos criar no turismo a vida que nós queremos no dia-a-dia, hoje, que é para ser o barco que cria as ondas, não é? Para trazer uma qualidade de vida mais ampla, mais alargada. Em 365 dias por ano. Porque ainda temos aquela coisa de nunca mais são férias. Férias devia ser todos os dias. Claro. Eu simplesmente, quando vou de férias, vou a ver outra coisa. Mas eu não devia ter só a melhor qualidade de vida quando vou de férias ou quando estou num hotel. Estou contigo. E se calhar o hotel ou o turismo, até 2050, tem que ser a direção de qual é a qualidade de vida que queremos para todos. E como não sabemos qual é, porque ainda tem que ser testada, são os hotéis a testá-la. É o turismo então, que vai testando. O turismo, no fundo, vai ser o espaço piloto, o espaço que faz os passos de risco e, portanto, o poder fazer, no fundo, uma experiência que fracassa, mas depois põe-se em pé e vai a outra. Vai ser o espaço piloto para o futuro de como nós temos qualidade de vida todos os dias. E já o é, porque muita gente diz, eu adorava ter todos os dias a qualidade de vida que tinha no hotel, não é? Mas agora vamos criá-lo de uma forma que seja efetivamente possível eu tê-lo todos os dias. Ou seja, por um lado eficaz, por outro lado sem criar externalidades que depois afetam outrem negativamente. Ou seja, criar um sistema que nos permite ter essa sensação de estarmos bem, respeitados, alimentar-nos bem, com boa comida, boas atividades, boa dormida, saúde nos espaços, boas pessoas à minha volta, ou seja, haver boas relações interpessoais, seja com as pessoas que lá trabalham, seja com as pessoas que também estão lá a vivenciar o espaço. Ou seja, o turismo pode ser o nosso laboratório experimental para como queremos viver, não só no futuro, mas também hoje. E, no fundo, é isso também que tentamos no Gandum, não ser algo que seja extraordinário, fora do comum e só posso viver assim se eu for ao Gandum. Não, é tentar dizer assim, viver assim é possível também no dia-a-dia, claro, não um por um, mas alguns pontos destes. Por exemplo, as pessoas dizem, dormi muito bem nestas camas. E nós dizemos, estas camas são vou fazer publicidade, são colchões da Best Bed, feitos em Portugal, algodão orgânico, são muito boas, não são mais caras que um colchão do IKEA. Portanto, compra o mesmo colchão para a tua casa. Estou a dar um exemplo muito pequeno e parvo, mas a verdade é essa, dizer assim, very good. O que é que, se tu estás a dormir muito bem aqui, claro que a pessoa está no hotel e já está na cabeça, já está mais descansada. Mais aberta a dormir bem. Mas a cama é muito fundamental. É fundamental e então dizer, ok, se gostaste mesmo, compra o mesmo colchão. Não é um colchão que só para a hotelaria. Não, este colchão pode ser usado no dia-a-dia. Adorei o pequeno almoço. Então porquê é que não faz um pequeno almoço semelhante no dia-a-dia? Porque não tenho tempo. Então se calhar pode haver um café lá em baixo que faz um pequeno almoço como de hotel, saudável, local, etc. E não ser só o pastel de nata e o pão de leite e o misto, não é? Porque é bom, mas não é nutritivo e qual é a qualidade dos no fundo, nós se calhar vamos finalmente um dia perceber que estar com os hábitos alimentares que temos neste momento, o nosso país vai à bancarrota, não é? Nós não conseguimos pagar o custo das doenças todas associadas à má alimentação. Portanto, mais uma vez, num futuro totalmente positivo, como nós estivemos a ver, a alimentação tem um papel fundamental, não é? E tem que ser saudável. Local, porque e é local, também E sazonal. Sim. Porque para ser local e sazonal, as coisas estão muito ligadas, não é? Sim, e temos que ter noção o que é que comemos, porque acho que foi ontem, estava a tomar pequeno almoço e parei e comecei a olhar para o que estava a comer. Era um café, uma torrada. Um pequeno almoço, não é? Pronto, estava a comer qualquer coisa de manhã. Isso não era um pequeno almoço britânico, não, de certeza? Não estava ou seja, estava em Lisboa e parei no café para comer qualquer coisa. O café não vem de certeza
Local. Não é local porque vem de... É uma das poucas coisas que ainda temos que mudar. Sim, mas pode As até vir bebidas. mais longe, mas temos que saber como é que foi produzido Claro. e tudo mais. O pão, por mais que se diga que é um pãozinho português ou pãozinho alentejano, etc., Portugal importa 98% do trigo que consome. E o trigo é responsável por 50% das calorias que consumimos em Portugal. Ou seja, mais de metade da nossa alimentação é importada. Não, e também esse trigo, devo dizer, é muito alterado, não é? O trigo ancestral, não é? E é um trigo que faz mal a muita gente, não é? Eu sou uma dessas pessoas que eu não posso nem expor-me a trigo, não é? Como o trigo, ou seja, o trigo foi unificado, foi alterado nos anos 60 para poder ter as e acaba taxas de por não rendimento. ser tão fácil para nós. E depois a manteiga no pão, que até posso dizer foi de leite produzido Açoriano. em Portugal, mas que, se não vier dos Açores, vier de Portugal, foi vacas que foram alimentadas com ração, provavelmente soja vinda do Brasil ou dos Estados Unidos. Ou seja, sobre exploradas, ou seja, também com antibióticos e outras coisas que estão associadas a vacas que não estão a viver uma vida se não natural. era manteiga biológica, certamente seria nessa direção. Ou seja, num pequeno almoço tão simples como um café e uma torrada, nada dali era realmente local ou português sequer, não falando. E para nós podermos, como estávamos a falar, olhar para um futuro e dizer estamos a alimentar bem, temos que saber de onde é que as coisas vêm. E por isso o restaurante que nós temos, o Provenance, chama-se Provenance de proveniência, para abrir os olhos, vejam, temos estes produtos daqui, mas há outros que não temos daqui. Há outros que vêm de mais longe. Mas está transparente, está lá. Sim, e vamos começar a pensar sobre estes temas, porque se não sequer pensamos sobre estes temas, nunca vamos mudar nada. Temos que começar sempre pela sensibilização, a pessoa consciencializar e depois começar a estudar como é que eu vou agir para ter algo melhor. E é isso o papel do turismo. O turismo tem um poder magnífico para consciencializar. As pessoas estão abertas no dia-a-dia. Eu tenho que ir buscar os miúdos à escola, levá-los e tal, ir às compras. Isso. Não venham chatear com veganos e biológicos e tal, não é? Porque eu estou estressado no dia. Mas quando eu estou num hotel, eu estou relaxado, comprei um livro para ler, ou seja, tenho a mente aberta. É exatamente durante que podemos sensibilizar. Podemos sensibilizar para estes temas, principalmente adultos que já não vão à escola, no fundo, não é? E eu vejo, estavas a perguntar qual é o papel do turismo em Portugal, ou da hotelaria, ou do turismo, é exatamente este, é reconhecer o papel que tem. Por um lado piloto, por um lado laboratório, no fundo, que é o que estávamos a falar do ponto de vista de testar os novos modelos de estarmos em casa, e por outro lado também com uma grande consciência sistémica. Portanto, e sensibilizar sobre os impactos das várias escolhas que... E para sensibilizar, os hotéis têm que ser sensibilizados. Claro. E é que entra o turismo em Portugal. Ok. Ou seja, porque os hotéis... Não estou a assumir que as pessoas são más, mas se as pessoas não estão por dentro dos temas que estamos aqui a falar, claro que não podem sensibilizar outros, nem sequer sabem. Então, o Turismo de Portugal sensibiliza para dizer, vamos pegar na oportunidade que temos enquanto hotelaria, enquanto turismo, para sermos nós os precursores desta mudança positiva na sociedade. Porque hoje em dia, felizmente, já grande parte da população tem acesso a férias. E a informação. Mas a informação ainda é outra. A qualidade da informação ainda. Pronto, e esse também é um ponto importante, é nós podermos ter coerência, porque quando tu consegues trazer a informação de uma forma coerente, não só estás a falar nisso, mas estás a aplicar em cada gesto e a mostrar o que é que implica, conseguimos muito melhor assimilar essa coerência do que a informação fragmentada. Okay? Exatamente. Mais uma pergunta. E agora também para chegarmos ao fim, acho eu, não é? Como é que tu, utilizando este espaço, no fundo que é um espaço de partilha, mas quais são as coisas que tu pedirias, o que é que tu gostarias de pedir, não é? O que é que seria um bom contributo para o sucesso Gandum que tu possas partilhar a quem está a ver este podcast? Tudo e nada, ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Ou seja, tudo porque... Venham visitar-nos, não é? No fundo é isso, a nós ou outros, mas quem está a escolher ir de férias aqui ou ali,
Primeiro pensar, como é que eu vou de férias? Porque o maior impacto ambiental das férias é o transporte. O hotel pode ser o melhor do mundo. Mas o facto de teres milhares de quilómetros... para ir daqui para o hotel mais sustentável do mundo, o avião, ou seja, o avião teve sempre um impacto. Não, e há também aquela coisa, havia um grande slogan em Portugal há uns anos atrás que era faça férias cá dentro, não é? Sim, sim, sim. Que também há aí... E com isto eu não quero dizer não andar de avião, mas temos que andar de avião de forma muito mais consciente. Ou seja, se calhar as pessoas poderem pensar, vou andar de avião uma vez por ano, uma só vez, e se eu for apanhar o avião para ir ao Vietnã, fiquem lá um mês, não vão passar uma semana. Claro que é assim, há pessoas que dizem, mas os Açores é um território, pronto, excluindo estas questões político-sociológicas de fronteiras nacionais, dos Açores, da Madeira, etc. Mas a maior parte das pessoas vai um fim de semana a Nova Iorque. E isso não faz de todo sentido. Quer ir a Nova Iorque, faz uma viagem de um mês pelos Estados Unidos. E não apanha um avião só para ir a Nova Iorque. É isto por um par de dias. Isso é em relação à isto viagem. Ou seja, é um pedido que tu estás a fazer. Que é para as pessoas viajarem de forma mais consciente. E por isso é, como estavas a dizer, o viajar para fora cá dentro tem automaticamente, independentemente de qual é o hotel que vão, seja o Gandum, seja o Holiday Inn, é logo muito melhor. Pronto. Em termos ambientais. Em termos sociais também, o dinheiro fica cá, não vamos dar o dinheiro... tem mais vezes, faz mais circuitos cá. Sim. Porque não tens a tua sede em Holanda, pois não? Não. Em termos... Pronto, isto é o primeiro ask, não é? O primeiro pedido que eu tenho aos viajantes, ou às pessoas que estão a procurar destinos de férias, ou às pessoas que querem ir de férias. Com isto eu não estou a dizer não vão ao Japão, vão ao Japão de forma consciente. E não vão 3 em 3 meses apanhar um avião para ir a Marrocos, para ir aos Estados Unidos, porque a pessoa vai ao Instagram e é o que vê das pessoas que têm dinheiro. Quem não tem dinheiro diz assim, bem, gostava de poluir. Não, isto é verdade, ou seja, este pedido é a quem tem disponibilidade financeira. Aos hotéis, na generalidade, é haver reconhecimento do poder que o hotel tem. Do poder, isto que estamos a falar agora mesmo, os hotéis, os agentes turísticos... De um lado, quantificar qual é o impacto, para ter essa consciência, e por outro lado, saber que pode influenciar, em vez de pensar que não pode fazer nada porque o turista quer isto. O turista quer... É o aspiracional do turista, ou seja, o hotel, assim, o turista quer ir, turista ou viajante ou hóspede, como queremos chamar, quer ir para aquele espaço porque é o melhor do ano. Então, que o melhor do ano não seja só o atum, ou o salmão, ou a melancia do Brasil. É que seja também... Nas épocas erradas. Em termos conscientes, o que é que estamos a oferecer, seja em termos de qualidade... Mas então, também se calhar, um bocadinho de coerência. Portanto, a coerência na aspiração. Eu tenho uma intenção, eu quero um mundo melhor, não é? Então, que eu consiga pôr essa minha intenção no dia-a-dia e na coerência do meu dia-a-dia que eu ofereço enquanto tenho um hotel? Será uma maneira de pôr a coisa? É percebermos que o impacto que o hotel tem, seja direto no consumo de recursos, é elevado. E em termos de o impacto emocional ou intelectual que tem, pode ser elevado. No fundo é isto que eu estou a dizer. E os hotéis, ou os agentes turísticos, não são só hotéis, também são restaurantes, são guias turísticos, são todas as entidades que trabalham em volta do turismo, têm esse impacto de influenciador. E o terceiro ponto que está ligado a este é o turismo em Portugal, porque alguém que esteja a ouvir diz assim, eu tenho um hotel, o que é que queres que eu faça? Então o turismo em Portugal poder coordenar isso e dizer assim, o que é que os hotéis podem fazer para ser... Posso dar uma dica? Sim. Que é uma minha obsessão, que é, quando tu pedes um café, eles trazem-te o café com um pacotezinho de açúcar em cima do pratinho, não é? E eu todas as vezes digo, por favor, não trago o açúcar. Se eu quisesse açúcar, efetivamente, eu peço açúcar e tenho que fazer o esforço de me envenenar e de criar um custo para o meu estado que depois tenho que tratar de mim quando eu tenho diabetes. Portanto, não tornem fácil fazer as coisas erradas. Para mim, essa era o que é a nova tendência? A nova tendência é quem quer beber café, recebe o café.
Se quer outras coisas e se quer envenenar, ok, tem que ir pedir, levantar-se, vai ao balcão, se calhar faz o pino antes de poder ter direito ao pacote de açúcar, qualquer coisa. E, por exemplo, falando de café, é começar por uma ação voluntária e ir na direção de ser obrigatório haver rastreabilidade. De onde é que vem o meu café? É biológico ou não? Uma marca muito conhecida tentou-nos vender café no hotel. Nós compramos atualmente o café do Baobá, de uma fazenda diretamente do Brasil, em que conhecemos o processo e conhecemos a quinta. Ou seja, nunca lá estive, mas acreditamos que as informações que passam são verdadeiras, digamos assim. Claro. Ou seja, que temos rastreabilidade para saber a qualidade e que não houve trabalho infantil, nem trabalho escravo, etc., na produção. Uma marca conhecida vem-nos tentar vender café bio, rainforest, etc., etc., eu perguntei, de onde é que vem o café? E disseram, América do Sul e África. É só metade do planeta. Ou seja, o café até pode ser muito bom, mas ninguém me sabe dizer sequer de onde é que vem. Ou seja, haver transparência e rastreabilidade em um produto tão importante como é o café, como é o cacau, como são as bananas, e nos produtos locais podermos fazer também essa rastreabilidade, porque até é muito mais fácil, eu consigo ir ver onde é que está a ser produzido os meus produtos, os legumes, etc. E o teu porco? O porco, exatamente, ainda para mais quando são animais, o cuidado é redobrado ou triplicado, porque são seres vivos que estão a sentir, que estão a morrer com para sofrimento para nós nos podermos alimentar. Mas as plantas também vivem. Sim, mas não sofrem. Não tem, o que sabemos hoje, mas nunca sabes. Não são seres sensíveis do ponto de vista de... Não têm sistema nervoso central, não é? Okay. E por isso não têm dor. E os animais têm. E temos que, se comemos animais, temos que ter essa consciência e que eles vivam da melhor forma possível. E apreciar que é algo muito precioso. Exatamente. E, por último, depois da viagem, digamos assim, o pedido é: nem sempre o preço é um espelho da realidade, não é? Da experiência. E representativo da qualidade. Nem um hotel que custa 800 euros, não é por isso que é bom, também nestes temas que estamos a falar, nem podemos achar que, quando há preocupação destas que estamos a falar, que é possível oferecer o preço um por um. E essa é a nossa maior dificuldade. Nós temos de ter a concorrer em preço. Num espaço onde vocês estão a investir muito mais qualidade. E que não é valorizado. E nós já fizemos esse teste muitas vezes. Então, se calhar, o teu pedido é que se consiga consciencializar a indústria da hotelaria, ou digamos assim, esse setor do turismo, de forma a poder valorizar todos estes aspectos que, como vimos na conversa de hoje, são extremamente importantes, mas poder integrar esse valor acrescentado dentro daquilo que é comunicado. No preço, ou seja, no comunicado, na comunicação para o cliente potencial. E no valor reconhecido. Exatamente, porque às vezes numa noite, numa dormida de 100 euros, 150 euros, 20 euros mais, faz toda a diferença. Mas quem está a comprar diz assim, mas aquele é menos 20 euros e também tem piscina. E para ali. Não é? Portanto, valorizar mais do que aquelas coisas óbvias. Exatamente. E conseguir que esses aspectos também tenham reconhecimento do no ponto de vista da escolha. E também do ponto de vista do que o setor está a comunicar, não é? Sim. O setor num todo. Sim, portanto, e com isto eu não estou a dizer para vir só ter connosco, não é? Saudável, regenerativo, ou seja, não estás a matar solos, estás a regenerar solos. Consciente no sentido em o que é que eu estou a ter de impacto ao estar aqui estes dias de férias ou estas semanas de férias. Todos esses aspectos poderem ser muito mais intrínsecos do que é a experiência do turismo no seu melhor. Sim. Yeah. E é percebermos que não é necessariamente uma checklist que tem energia solar, mais não é qual é a direção, a preocupação que este estabelecimento hoteleiro tem. Até pode não fazer nada, mas está a ir a caminho de algo. Porque, no fundo, sustentabilidade, regeneração,
o desenvolvimento sustentável é um caminho que temos que fazer todos os dias e não é um rótulo ou um certificado que ganhamos. E que depois se descansa. E que depois está tudo bem. É um caminho e, portanto, é acima de tudo olhar qual é a ética que está por trás da empresa a quem eu escolhi dar o meu voto, o meu dinheiro. Yeah. E isso... Porque é um voto. É um voto e isso é importante quando falamos em consciência enquanto consumidores, termos, quando estamos, no fundo, a escolher esta ou aquela oferta. Muito bom. João, obrigadíssima. Foi uma conversa que eu não faço ideia quanto tempo é que tivemos, mas foi super interessante. Fomos a fundo em muitas coisas e foi muito bonito visitar 2050 contigo. Obrigado. E vemo-nos em breve também, não só no Gandum Village, mas se calhar em outras conversas por Obrigado aqui. pelo convite. Obrigada. Dá-me um beijinho.